Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando grandemente a cada um de nós que estamos acompanhando, né, este projeto de estudo, né, dos heróis da fé. Hoje eu vou estar encerrando, né, esse ciclo de estudo e já pedindo a Deus, né, que nos dê a oportunidade de inicializarmos um outro ciclo de estudo, né, porque vimos algo poderoso, né, agindo no meio de nós, onde nós buscamos o conhecimento e a inspiração nesses heróis da fé. E hoje eu gostaria de fechar esse ciclo falando sobre Charles Spurgeon, ou no português Carlos Spurgeon. Ele foi um grande pregador, evangelista, homem de Deus na obra do Senhor. A história de Charles Spurgeon, né, ele é muito parecido com a de todos os outros heróis da fé. Uma história de luta, de perseguição, mas também uma história que nos traz inspiração, nos traz motivação para a gente continuar na nossa caminhada, né? É por isso que Deus deixou também, em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé também na Bíblia, para que ele também pudesse estar inspirando, que eu tenho certeza que todos esses heróis da fé também foram inspirados por Deus, foram inspirados por esses heróis ali registrados. Charles Spurgeon, ele nasceu no ano de 1834, mais precisamente no dia 19 de junho, numa cidadezinha do interior chamada Menton, na França. E a história de Charles Spurgeon já começa nos seus antepassados, né? Já começa uma história de perseguição. A família Spurgeon, ela é originada da Holanda, e por volta do ano 1570 houve uma grande perseguição, né, chamada as Inquisições, ou Santas Inquisições, onde a Igreja Católica ela passou a perseguir todos os protestantes, né? Naquele momento onde Martinho Lutero ele começou um movimento protestante de separação, né, das igrejas. A igreja ela se levantou, né, contra aquele movimento e de uma forma muito covarde, vamos dizer assim, porque passou a perseguir homens de Deus em nome de Deus. Então foi uma coisa muito triste. Então, para não morrer na época da Inquisição, naquele período, né, eles vieram, a família veio para a Inglaterra. E então, na Inglaterra, a família de Spurgeon, ela se estabeleceu ali. E ali várias gerações de homens de Deus, pastores, né, os seus antepassados todos eram pastores, uma família de pastores, um após o outro, pastor e pastoreando e trazendo a palavra do Senhor. O detalhe de Charles Spurgeon que a gente pode verificar é que foi um pregador, um homem de Deus que teve a sua vida totalmente precoce diante do Senhor, onde o Senhor já começa a atuar nele desde criança, né? Logo pequeno, com 1 ano de vida, os pais precisam mudar para uma cidade no interior da Inglaterra e deixam a criança com os avós paternos, né? Nas proximidades de Londres. E ali ele viveu por 5 anos, né, sendo educado, né, pelo seu avô paterno, pastor. E ali ele foi, então, como diz a palavra, ele foi conduzido, ele foi educado, ele foi ensinado no caminho em que deve andar, né, pelos seus avós. E já com 5 anos, 6 anos de idade, ele voltou então a morar com os pais, né? Foi morar com os pais no interior para a cidadezinha da Inglaterra, Colchester, onde eles foram viver ali. Mas ali ele já tinha, já com 6 anos de idade, já um espírito adorador, já existia nele um espírito evangelista, né? Já era um pastor nato, né? Um pastor com 6 anos de idade já tinha uma consciência pastoral, uma consciência da palavra. E com 10 anos de idade,
ele recebeu uma palavra que mexeu muito no coração dele, uma profecia dizendo assim, esse menino, ele vai pregar para multidões. Aquela palavra entrou no coração de Charles Spurgeon e mudou a vida dele. Ali ele fez daquela palavra, daquela missão, um ideal de vida, onde a partir dali, né, a sua vida foi mudada e foi transformada, e a sua busca, né, ao chamado de Deus deu início já com 10 anos de idade. Mas todo o propósito, né, que Deus coloca, sempre existem dificuldades e dúvidas, né, como a gente vê aqui, né? E Charles Spurgeon também teve suas dificuldades logo no início. E com 14 anos de idade ele teve uma crise existencial, uma crise espiritual, onde ele se via uma pessoa impura, imprópria. Ele sendo conhecedor da palavra, né, ele se via pecador, né, uma condição pecaminosa, e não se achava digno de levar a palavra do Senhor, já com 14 anos de idade. Então ele ficou dos 14 aos 15 anos perambulando, né, como já era precoce, como eu disse, ele saiu perambulando, né, de igreja em igreja, tentando descobrir ou rever o seu chamado. E num belo dia, eu não diria belo dia, mas um dia bem estranho, né? Um dia de uma nevasca muito grande, ele foi parar numa uma igrejinha pequena. Naquele dia, a nevasca foi tão grande que o pregador da noite não chegou a tempo, não conseguiu chegar até a igreja, né? Devido à altura da neve. E naquela igreja também o pastor não conseguiu chegar, e de repente um diácono que estava ali na igreja, ele se levantou e começou a pregar, ele começou a falar, né, do amor de Jesus, e falando exatamente da missão que Charles Spurgeon teria dali para frente como sendo a pessoa que deveria pregar, né? Ele utilizou uma passagem que está em Isaías, se eu não me engano, acho que Isaías, não me recordo aqui o versículo, mas dizendo assim: olhai para Deus e que se convertam, né? Então, olhai para mim e se convertam. Então, essa mensagem, né, de Isaías, né, também veio ali adentrar no coração de Spurgeon, e fazendo com que ele viesse a ser, né, um missionário, um baluarte, né, uma pessoa precursora do Evangelho de Deus. Então, a partir daquele momento, né, o chamado de Deus ele ficou entranhado no coração de Charles Spurgeon, e ele estava ali com 14, 15 anos de idade, era por volta do ano de 1950, aproximadamente, né? Então, ele se converteu literalmente naquele ano ali, em 1950. A partir daquele momento, Charles Spurgeon começou a estudar e buscar da palavra, e com 16 anos de idade ele teve o seu primeiro sermão, a sua primeira pregação. Com 16 anos de idade ele começou a pregar e saiu pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. E com um ano depois do início da sua pregação, ele já foi convidado, com 17 anos de idade, a ser pastor de uma pequena igreja numa cidadezinha de Walter Beach, lá no interior da Inglaterra. E naquela cidadezinha ele começou ali então a conduzir, era por volta do ano de 1853, ele começou a conduzir aquela igrejinha com 17 anos, mais ou menos. Um ano depois, ele chegou na igreja com 30 membros, e um ano depois, aquela igrejinha já estava com 100 membros já firmados na fé naquela igreja. E com 18 anos de idade ele recebeu um convite também muito, muito especial. Ele foi convidado a pastorear uma igreja na Park Street. É uma das igrejas mais importantes no centro de Londres. A igreja ela tem um tamanho aproximadamente para 1.200 pessoas.
né? E naquela época existiam menos de 200 pessoas na igreja, uma quantidade muito pequena, né, para o tamanho da igreja. E ela aceitou aquele desafio e em menos de 6 meses na frente daquela igreja. E ela já não estava mais comportando as pessoas dentro da igreja. As 1.200 lugares estavam cheios e mais outros 1.000 estavam do lado de fora, esperando as migalhas da palavra que vinham de dentro da igreja. Então, ele tinha recebido uma proposta de fazer um teste, né? Vamos fazer pastoreio por 2 anos, se der certo, você se mantém. Com 2 meses de pastoreio, ele já foi eleito e firmado como pastor oficial da igreja. Então, Charles Spurgeon estava com 18, 19 anos de idade, já estava pastoreando uma das maiores igrejas ali em Londres. E poucos anos depois, poucos meses depois, né, como não comportava mais aquela igreja, eles tiveram que sair para um prédio maior, né, e um prédio com a capacidade de quase 5.000 pessoas ali, né, e foram inaugurar, né, aquele culto, né, fizeram um movimento, né, na cidade, e todos ficaram sabendo que a igreja havia mudado de lugar da Park Street para um, um teatro muito grande que existia ali em Londres, né? Só que na primeira noite, na noite de inauguração, o inimigo já queria se levantar, né, contra o projeto de Deus. Com a casa cheia, mais de 5.000 pessoas, no momento em que ele acabou de ler a palavra introdutória, a palavra oficial de abertura do culto, se levantou um homem, né, um enviado de Satanás, no meio da multidão e grita fogo, fogo, e ali houve um tumulto, né, naquela igreja, naquele salão, das pessoas tentando sair, muitas foram pisoteadas, né? Conta a história que 7 pessoas morreram naquela noite, né? Charles Spurgeon manteve a calma naquela noite para controlar, né, aquela situação, mas ele ficou por algumas semanas, muito entristecido, muito abalado por aquele fato, mas ele se levantou e novamente no mesmo lugar ele se organizou e levantou ali aquela igreja que mais tarde ela veio ser nominada como a igreja metropolitana, o templo metropolitano da igreja metropolitana, conhecido também como Templo de Spurgeon, né? lá na Inglaterra. É a igreja que hoje já tem mais de 100 anos de idade, né? Espalhado por vários países até hoje, né? Então o esforço de Charles Spurgeon já foi compensado já desde então. Vamos ver algumas curiosidades de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, como eu falei, nasceu em 19 de junho de 1834. Ele era o primogênito de 16 filhos. Veja bem, de 16 filhos ele era o primogênito, né? O seu primeiro sermão, como foi falado aqui, foi pregado aos 16 anos em 1850. Em 1852 ele começou a pastorear a pequena congregação. Em 1853 e 54 ele foi para esta igreja lá na New Park Street. Em 1957 ele foi para um auditório maior. Em 1861 ele fundou então o Tabernáculo Metropolitano, na Igreja Metropolitana, o Templo Metropolitano, né? Charles Spurgeon ele foi conhecido como o príncipe das pregações, o príncipe das pregações, porque ele se dedicou muito às orações e às pregações do Evangelho. Charles Spurgeon ele pregava em torno de 9 a 12 vezes por semana. Ele tinha uma média de mais de 300 pregações em 12 meses, ou seja, era quase uma por dia durante o ano todo. Então, ele se dedicou à pregação do Evangelho, se dedicou à pregação do Evangelho do Senhor.
Charles Spurgeon, ainda hoje, ele é um exemplo de vida. Charles Spurgeon, ele fundou mais de 60 instituições e veio a falecer no ano de 1892, ou seja, com um pouco mais de 57 anos de idade, né? Quase 58 anos de idade. Ele foi acometido, né, de uma doença, uma febre chamada Brightin, ou doença de Brightin, diagnóstico de Brightin, que afetou uma doença autoimune, né, uma doença degenerativa, que acabou afetando a vida dele de uma forma crônica, né? E levou a vida dele muito rapidamente. Ele descobriu essa doença em 1880 e com 12 anos após a descoberta, ele estava já na cama, né? Mas até os seus últimos dias ele estava firmado em trazer estudo, ele se preocupava muito com escolas bíblicas. Ele fundou muitas faculdades e escolas bíblicas, preocupado com o desenvolvimento de homens de Deus, de pastores de Deus, né? Sua vida foi marcada por esse fato, né? Um fato curioso também na vida dele é que a vida dele, quando criança, ele começou a mudar seus pensamentos após ele ler o livro O Peregrino, né? De John Bunyan, o Peregrino. E também ele se inspirou também na vida de George Miller, que também era um homem que abriu muitos orfanatos e acreditava que toda a subsistência viria da parte do Senhor. Assim também ele fez. Ele abriu várias instituições, vários orfanatos que cresciam pelas contribuições que eram enviados e também pelos colaboradores que traziam ali. Então, Charles Spurgeon foi um grande inspirador, que ele continue inspirando ainda nos dias de hoje a cada um de nós. Eu quero agradecer aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas em nome de Jesus eu te agradeço e que o Senhor possa estar nos inspirando através desses grandes homens, em nome de Jesus. Um abraço, a paz, fica com Deus.